Ok, então vamos começando mais uma vez essa conversa com todos os nossos amigos. Nós estamos fazendo essa transmissão via Facebook, através das nossas redes sociais, pelo Centro Espírita Laços Eternos, o nosso tão querido e amado Laços Eternos. Então, para que nós possamos nos sintonizarmos aí com a espiritualidade superior, para que esse momento que a gente sabe que é um bocadinho só de tempo, nós possamos estreitarmos mais esses elos, esses vínculos de amor, de fraternidade e acrescentando, por que não dizer, de saudade. Então, vamos todos nós a nossa prece inicial, cada um de vocês nos acompanhando nessa noite tão especial para nós, para o nosso coração. Então, mais uma vez, que Jesus, que a espiritualidade superior, através dos mentores responsáveis por todo o nosso trabalho de divulgação dos ensinamentos do Cristo, sob a luz da doutrina espírita, possa nos amparar, possa nos sustentar, para que essa conversa dessa noite possa mais uma vez levar a cada um de nós a paz, a esperança, a serenidade aos nossos corações, dando-nos, Senhor, o ânimo necessário de que cada um precisa para trilharmos os nossos próprios caminhos, mas sempre fazendo as nossas escolhas, acompanhados com o olhar de Jesus e desses espíritos maravilhosos. Então, que essa noite seja mais uma noite abençoada e iluminada com essa chuva de energias que vão tornando-nos cada vez mais próximos, mesmo sabedores da distância física. Que essas luzes possam nos envolver e estreitar todos nós que estamos nesta noite hoje acompanhando um pouquinho dos ensinamentos de Jesus. Mais uma vez, nós damos aí o nosso boa noite a todos que nos acompanham através do Laços Eternos e que todos nós possamos, mais uma vez, estarmos aí inseridos nesse contexto junto com a espiritualidade superior. Hoje, o tema da nossa noite vai ser o jugo leve. Esse tema que está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador. E nós vamos começar com a citação de Mateus, que está no capítulo 11, versículos 28, 29 e 30. Quando Cristo disse: Vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrarei o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Primeiramente, para que nós possamos acompanharmos aí as explicações de Jesus, nós precisamos compreender o significado da palavra jugo. Precisamos
compreender a etimologia da palavra. E jugo, quando fomos buscar lá no dicionário, significa um objeto de madeira para conduzir os animais. Na maioria das vezes, esse objeto era colocado nos bois para mostrar o caminho, para mostrar a direção que aquele animal deveria ser conduzido. E isso, de uma certa forma, incomodava o animal, porque era necessário que se atrelasse essa madeira a ele para que ele pudesse cumprir a sua finalidade. Na maioria das vezes, eram os trabalhos pesados, os trabalhos de conduzir os animais, para que eles ali pudessem não desviar do percurso, do caminho, e assim, desta forma, pudessem ali rasgar o solo para fazer o arado. Mas nós sabemos também que o mestre se expressava muito por parábolas, utilizando-se de figuras de linguagem. E aí, traduzindo esses ensinamentos para cada um de nós, é lógico que nós não somos animais, mas Jesus falava de uma forma simbólica e delicada para que as pessoas naquele tempo, de uma forma singela, uma comunidade extremamente agrícola e pastoril, pudesse compreender de forma simples os seus ensinamentos, pudesse compreender que, na verdade, aquele jugo que o mestre tanto falava era, na verdade, uma ressignificação para as nossas próprias vidas, uma ressignificação para cada um de nós, para que nós pudéssemos compreender essa linguagem do mestre, essa linguagem querendo nos dizer que o jugo dele, que a observação do jugo dele, na verdade, são as leis divinas. Leis estas, as quais cada um de nós estamos inseridos. Era necessário que nós observássemos essas leis para que nós pudéssemos, de fato, nos comprometermos com as lições do mestre. Por isso que ele disse que o seu jugo era leve, que era suave o seu fardo, que o peso, que essa caminhada com Jesus seria mais doce, seria mais tranquila. A proposta de Jesus para cada um de nós era que cada um de nós pudéssemos sim carregar o peso das nossas dificuldades, mas não fazê-lo sozinhos. Que Ele, o Cristo, estaria ali para nos auxiliar. Por isso que Ele faz esse convite: vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Cristo não nos disse, em momento algum, e tampouco nos prometeu, que Ele iria nos isentarmos das nossas dores. Não nos disse, olhe, venham até mim, que todos os seus problemas, dores e sofrimentos estariam extintos. Não, mas que, ao lado dele, tudo ficaria mais fácil. Ao lado dele, nós poderíamos compartilharmos as nossas dificuldades. E hoje, isso faz ainda muito mais sentido para cada um de nós. Principalmente hoje, quando nós observamos o mundo atual, em que as dores dos nossos irmãos estão muito mais expostas, em que as dores dos nossos irmãos dilaceram e rasgam verdadeiramente a nossa própria alma. Porque não é só a dor do outro, é a nossa própria dor. Quando nós
na maioria, nesse momento, estamos inseridos dentro dos nossos lares e vendo uma situação da qual a humanidade inteira, até o presente momento, ainda não havia presenciado, ainda não havia se dado conta. Se bem que sabemos que, nas histórias da humanidade, se bem que sabemos que, nas histórias das civilizações, outros eventos, outras pandemias e outras situações foram até piores do que essa que nós estamos vivenciando. Mas hoje nós temos conhecimentos intelectuais e conhecimentos científicos muito maiores e mais amplos do que os nossos irmãos daqueles tempos que nos antecederam. Mas ainda assim hoje, tanto a ciência quanto qualquer outro conhecimento que nós, a humanidade, tenhamos, não é o suficiente para consolar as nossas dores. Não é o suficiente para que cada um de nós possa se agarrar a isso e trilhar o seu caminho. Hoje, para cada um de nós, a dor toma uma proporção e um significado ainda maior. Porque nós podemos nos perguntarmos hoje qual é o sentido da dor para o nosso crescimento. E nós vamos aí abrir um parênteses falando que nós temos duas espécies de dores. As dores físicas, aquelas que acometem o nosso corpo físico, o nosso organismo, e a dor, ela é tão importante no nosso corpo físico, porque a dor é a resposta do nosso organismo para algo que está acontecendo interiormente e que está errado. Imaginemos nós, se nós não sentíssemos nenhum tipo de dor física, se o nosso sistema cerebral não nos alertasse com relação ao sentido da dor. Então é importante a dor no nosso organismo para que nós possamos perceber que algo dói, que algo está incomodando e que nesse momento nós precisamos buscar ajuda, a ajuda médica. Precisamos buscar algo que venha de encontro à solução do nosso problema nesse sentido material com relação ao corpo físico. Mas nós também temos as dores morais, feridas e chagas que não sangram, mas que doem do mesmo jeito. Porque a dor moral é uma dor silenciosa. É uma dor onde as pessoas gritam e não são ouvidas. E essas dores morais são geradas por nós mesmos. Elas não são geradas apenas pelas situações ou pelos fatores exteriores. As dores morais são ocasionadas no íntimo do nosso ser. E são ocasionadas no íntimo do nosso ser, muitas vezes através das tomadas de decisões erradas, através do nosso orgulho, através da nossa vaidade, muitas vezes através das nossas ambições desmedidas. Quando nós nos comprometemos para com as leis divinas. Porque nós, através do Evangelho de Jesus, através dos ensinamentos dos Espíritos, sabemos que todos nós estamos inseridos nas leis divinas e que essas mesmas leis funcionam como um aguilhão para cada um de nós. Essas leis estão inscritas na nossa consciência. E é a nossa própria consciência que vai nos alertar
que nós estamos em desacordo, que nós estamos em desarmonia para com as leis divinas. E quando nós nos afastamos dessas mesmas leis, aí nós acionamos os mecanismos de ação e reação. E daí advém grandes problemáticas para cada um de nós. Por isso que o Cristo, profundo conhecedor da alma humana, médico de almas, falava num contexto espiritual. Tanto que ainda hoje as religiões têm grandes dificuldades de interpretar os ensinamentos do Mestre. Porque hoje a humanidade necessita muito mais de religiosidade do que de religiões. Porque muitas religiões hoje deturparam os ensinamentos do Cristo. Muitas religiões hoje conduziram os ensinamentos do Cristo vendo apenas a letra, não vendo ali o conteúdo moral, singelo e simples das lições do Mestre. Porque o Cristo não falava apenas para aquelas pessoas que conviveram com ele. O Cristo falava para espíritos. O Cristo falava para a humanidade. Por isso que as suas lições são para todos os tempos. E aí, no momento ainda mais que nós dissemos há pouco, em que as dores e as dificuldades extravasam e vêm à tona, tudo isso para nós se torna um grande desafio. E muito mais desafiador, por quê? Porque hoje, infelizmente, muitas pessoas ainda querem levar a sua vida de forma fortuita, acreditando apenas no momento presente, acreditando apenas que o sentido da dor é a dor material, é a dor da perda de um emprego, é a dor da perda de um familiar, é a dor da perda de coisas. E coisas para nós hoje são transitórias, porque nós sabemos que a nossa fé precisa ser sustentada com esperança. A nossa fé precisa estar embasada no Evangelho do Cristo. A nossa fé precisa vencer a descrença, precisa vencer o desamor, precisa vencer o materialismo, precisa vencer a falta de esperança com que muitos hoje têm se comportado. Não que nós sejamos, neste momento, indiferentes a todas essas situações, porque verdadeiramente dói, e muito. Fere-nos profundamente, mas é necessário compreendermos que isso vai passar. Por isso que lá está escrito que todas as dores, todas as perdas, todas as fragilidades da alma encontram a sua ressonância no Evangelho de Jesus. Porque é necessário, sim, caminharmos ao lado de Jesus. Ele nos fez esse convite. Hoje nós somos escravos, muito mais das nossas dificuldades do que das soluções dos nossos problemas. Hoje nós estamos valorizando muito mais as dificuldades do que as soluções, acreditando-nos e comportando-nos que as dificuldades são maiores do que as soluções. E elas não são, meus irmãos. Acreditem. As dificuldades não são maiores do que a nossa força de vontade. A dificuldade não pode ser maior do que a nossa esperança, do que a nossa fé, sustentada no Evangelho de Jesus. Ele mesmo nos disse: buscai e achareis, ajuda-te
e o céu te ajudará. Portanto, é trabalho nosso, é dever nosso, como espíritos imortais, termos por bagagem, termos por alicerce a esperança de que tudo vai passar, a esperança de que momentos difíceis irão passar, de que as lágrimas irão secar e de que sim, o espírito de fraternidade, o espírito de humildade, o espírito de resignação há de prevalecer. Porque é assim que Jesus quer. Jesus não quer nos ver sofrendo, chorando, desalentados. Tudo isso é apenas transitório. Precisamos sim nos elevarmos. Precisamos sim sermos otimistas. Por quê? Porque o amor liberta, enquanto a ganância, o ódio, o orgulho, a falta de esperança nos algema as próprias dificuldades. E daí nós não conseguimos buscarmos as soluções para os nossos problemas. Quando nós tratamos sobre o jugo leve, nós precisamos entender que esse jugo é caminhar com Jesus. E que esse fardo que ele nos fala que é leve é dividir o peso das nossas aflições com o Mestre. Como dissemos, Jesus não promete a solução dos nossos problemas, a extinção das nossas dificuldades, porque isso é dever nosso. Isso é dever do Espírito na sua caminhada, na sua marcha evolutiva. Hoje, muitas vezes, a maioria dos nossos irmãos, dos nossos companheiros, não compreendem que as suas dificuldades não são ocasionadas por fatores exteriores. Não compreendem que nós somos livres, que nós temos o livre-arbítrio. E aí somos livres para decidirmos. E muitas vezes fazemos escolhas que comprometem a nossa existência. Fazemos escolhas que comprometem o nosso caminhar, a nossa existência. Mas isso não impede de nós readequarmos, de nós mudarmos aí o roteiro, de nós buscarmos alternativas. Porque nós não somos espíritos fadados a sermos infelizes. Muito pelo contrário. Nós temos o dever e a obrigação moral de sermos felizes já neste momento, já nesse planeta, muito mais de expiações do que provas. Porque as expiações são as reparações dos nossos erros, das nossas dificuldades. Expiar é reparar. E provas é ali, é o dever, é para ver se nós aprendemos mesmos. Mas não, ainda nós estamos num planetinha que é ainda um planeta de espíritos muito comprometidos com as leis. Mas já nos cabe, desde agora, caminharmos sim, fazermos da nossa existência um propósito. E nós só vamos conseguir vencer as dificuldades quando nós olharmos para dentro de cada um de nós. Porque não há isenção das dores. Jesus não privilegia uns em detrimento de outros. As leis são as mesmas para cada um de nós. E nós vamos sim caminhar conforme os desígnios do Pai. E logo compreendemos que neste momento a descrença gera conflitos. A descrença gera desconforto. A descrença gera tristeza e dor. E aí o fardo se torna insustentável.
E nesse momento é um momento ainda mais de aprendizado, porque hoje algo assolou toda a humanidade. E esse algo que está acontecendo vai fazer com que cada um de nós reflita. Mas não se enganem, porque, infelizmente, uns sairão melhores, outros vão permanecer do mesmo jeito, e outros ainda vão conseguir sair piores, porque vão se revoltar, porque vão se rebelar, porque estão indignados com tudo isso. Mas vejamos que tudo isso hoje, a dor que acomete toda a humanidade, seja essa dor física ou seja essa dor moral, faz com que cada um de nós olhe para dentro de si e busque o ser espiritual que está lá dentro. Essa dor vai nos desafiar a sairmos daquelas situações. Vai desafiar com que nós acionemos ainda mais os mecanismos das leis divinas, vivendo muito mais intensamente a lei de sociedade, que nos impulsiona a convivermos em harmonia com o nosso próximo. A lei de justiça, amor e caridade, compreendendo que tudo isso faz parte do nosso roteiro evolutivo. Tudo isso faz parte da nossa própria evolução, compreendendo a lei de liberdade, compreendendo a lei de amor, compreendendo a lei do progresso, compreendendo a lei de destruição. Porque aquilo que era necessário ser destruído, assim se o fez, para que a própria natureza possa se renovar. Assim também como acontecerá que espíritos que estão programados para retornar ao nosso planeta sejam espíritos ainda melhores. Porque é assim, é o nosso mundo de transição caminhando aí com o Cristo, caminhando com o próprio governador planetário. Mas nós ainda estamos nos perdendo em alguns quesitos. E é necessário retomarmos, é necessário buscarmos a fé, porque a falta de fé no futuro gera-nos uma grande insegurança. E não é esse o propósito. Mas aí entra a doutrina espírita, da qual cada um de nós estamos inseridos, e doutrina espírita embasada no amor, embasada no raciocínio lógico, nos falando que somos sim espíritos comprometidos, mas somos sim espíritos em marcha de progresso. Porque a finalidade da doutrina, assim como nos disse a espiritualidade, é destruir o materialismo, destruir tudo isso que nos leva para baixo, tudo isso que faz com que nós deixemos o orgulho, a vaidade, o ódio tomar frente às nossas decisões. Mas nós já não somos mais e já não devemos mais nos vermos como seres terrenos. Somos seres espirituais, numa jornada. E essa jornada, apesar do aprendizado espiritual ser individual, a nossa jornada ela é coletiva. Porque nós precisamos de uns para com os outros. E a proposta do jugo leve com o Mestre é a proposta do alívio a nossas dores. É a certeza de que estamos caminhando com alguém que nos transmite muita segurança. Jesus foi chamado Mestre. Jesus foi chamado Guia. Jesus foi chamado Irmão. Jesus foi chamado governador planetário. Jesus, espírito altamente evoluído, da mais alta envergadura espiritual, que encarnou no nosso planeta, veio nos ensinar o amor.
Mas Jesus carregou uma cruz, mas não a cruz do seu peso, daquele que deve. Não, Jesus não devia nada. Jesus carregou o madeiro infame, Jesus carregou a sua cruz com amor, com confiança nos desígnios de Deus, porque Ele mesmo nos disse: eu e o Pai somos um. E aí é preciso agora ressignificarmos tudo isso que está acontecendo. É uma oportunidade grandiosa de aprendizado. É uma oportunidade grandiosa porque muitos sairão dessa situação e buscarão várias e várias religiões. Mas precisamos estarmos atentos de buscarmos, acima de tudo, a nossa religiosidade. Buscarmos essa religiosidade, traduzindo em cada um de nós essa interiorização de valores morais, das quais nenhum de nós e nenhuma religião pode pretextar que não conhece, que são os valores do Cristo. Portanto, é somente através da observação das leis, é somente através da vivência do Evangelho de Jesus que esse fardo vai se tornar cada vez mais leve, que as nossas aflições e as nossas dores vão se tornar impulso, vão se tornar uma mola propulsora para que nós possamos sairmos das nossas próprias dificuldades. Mas, acima de tudo, meus irmãos, compreendermos que é somente com Cristo que nós encontraremos o alívio às nossas dores. Porque a tomada de decisão é nossa. O livre-arbítrio para tudo aquilo que queremos fazer é nosso. Uma vez que a colheita, ela é livre. Mas a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória para cada um de nós. E nós vamos colhermos exatamente aquilo que plantarmos. Então esse é o momento para ir rasgarmos o terreno dos nossos corações. Tá qual lá o plantio, tá qual lá o jugo, rasgarmos o terreno dos nossos corações e retirarmos daquele solo que está infértil, que está improdutivo, daquele solo que muitas vezes está ressentido, está magoado, está desesperançoso, daquele solo que não encontra ainda um caminho. É hora de colocarmos no solo dos nossos corações as sementes luminosas do Evangelho. As sementes luminosas do Evangelho de Jesus. Sementes de amor, de paz, de esperança. Sementes de alegria. Confiantes, acima de tudo, meus irmãos, que nós não estamos sozinhos. Que o Cristo, junto com amigos espirituais, velam por cada um de nós, cuidam de forma amorosa do nosso planeta, das energias que nos cercam, mas que compete, que cabe a cada um de nós fazermos o trabalho dessa semeadura. E esse jugo, esse fardo das nossas dificuldades com o Mestre se torna muito mais leve. Porque Jesus faz o convite: vinde a mim e eu vos aliviarei. Porque aí nós vamos ver que as nossas dificuldades vão se tornar não somente dificuldades, vão se tornar desafios. Desafios que vão se tornar propostas, propostas que vão se tornar incentivos e convite à mudança interior. E nós só fazemos isso através da fé. Nós só fazemos isso através da renovação íntima de cada um de nós. Vamos nos dar as mãos, vamos nos abraçarmos fraternalmente
em espíritos, nos auxiliando. Hoje nós não sabemos o que cada um vivencia na sua casa, mas nós sabemos que estamos unidos pelos laços de amor. E esses laços de amor são simplesmente eternos. Laços que nos ligam uns aos outros. Laços que nos tornam amigos, que nos tornam irmãos, que nos tornam fraternos. E é isso o convite da espiritualidade que nos traz o tema da noite, para que cada um possa refletir e dentro de si sentir renascer essa força, essa fé, esse sentido mais amplo, um sentido espiritual de uma vida espiritual, porque essa existência é apenas transitória. Que possamos refletirmos sobre tudo isso e que possamos ainda mais nos abastecermos de boas energias, nos abastecermos com Cristo ali de mãozinhas dadas. Então agora nós vamos encerrar aí o nosso bate-papo, agradecendo a participação, agradecendo as energias que chegaram até aqui e vice-versa, para que nós compreendamos essa caminhada tão importante, esse momento muito mais significativo, não de tragédias, mas momentos com profundo ressignificado para a nossa vida, para a nossa existência como espíritos. Então nós pedimos a todos aí, tão bonitinhos, que possamos agora mentalizarmos a figura de Jesus, sentirmos essa prece no fundo do nosso coração, fecharmos os nossos olhos e deixarmos extravasar essas energias de amor, para que essas energias possam interpenetrar os corpos físicos e espirituais daqueles que estão ao nosso lado, e de que essas mesmas energias de amor ultrapassem as barreiras físicas do nosso lar e se juntem a tantos outros corações que neste momento oram conosco. E essa energia se transmuta num grande coração pulsante que vai alimentar todo o nosso planeta e que vai derramar sobre todos aqueles que necessitam a paz, a confiança e a segurança de que, caminhando com o Cristo, nós estamos traçando o roteiro correto para a nossa caminhada. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e que possamos estarmos aí mais juntinhos, ainda mais em espíritos. Um beijo no coração de cada um. Muita paz a todos. Obrigada.